Boa noite, comunidade cristã, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Bom, nós estamos aqui com muita saudade de todos vocês e hoje nós vamos iniciar uma série de estudos no livro de Hebreus, capítulo 11. O nosso tema continua sendo a fé, mas agora em segundo plano, né? Nós vamos estar olhando aí a vida dos personagens bíblicos que são chamados de heróis da fé. Então, nós gostaríamos de pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo 11 de Hebreus tem um propósito. O escritor da carta aos Hebreus, ele tinha um propósito de ensinar para os judeus que a salvação é pela fé e não por obras. E também ele queria deixar claro que isso não era algo novo, mas um conceito muito antigo. Tão antigo que ele vinha antes da lei. Por isso, o escritor de Hebreus, ele volta ao tempo até o primeiro homem que exerceu fé, e esse homem foi Abel. Então veja comigo o capítulo 11 no versículo 4 de Hebreus, nós temos aqui o nosso primeiro personagem que exerceu, o primeiro homem a exercer fé na Bíblia. Hebreus 11:4 então diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pelo que, pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, Abel foi o primeiro homem a exercer fé. Os seus pais, Adão e Eva, eles não exerceram fé, e por isso não pode ser um exemplo de fé, porque eles simplesmente viram antes de crer. E nós aprendemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Os seus pais, além de ter passado aquela questão da queda, do pecado, eles também viram sem necessitar exercer fé. Mas Abel não. Abel foi concebido e nasceu fora do jardim do Éden após a queda de Adão e Eva, seus pais. Ele nunca viu uma manifestação do Deus invisível. Mesmo assim, ele acreditou. Por isso, Abel é o primeiro na lista dos grandes exemplos de fé de Hebreus capítulo 11. Então nós temos aqui 3 identificações progressivas e nós vamos estar vendo a primeira agora nesse estudo e na semana que vem estaremos vendo as outras 2. A primeira identificação que nós temos aqui é que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, né? Então, para você se inteirar da história, abra sua Bíblia também em Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 16. Nós não vamos ler tudo agora, apenas vamos seguir versículo por versículo, mas o versículo 1 e 2, confere aí na sua Bíblia, nós vamos ver que Abel foi um pastor de rebanhos e Caim um lavrador. Enquanto Abel se ocupava na criação de animais, Caim, seu irmão, estava se ocupando da agricultura. Eram suas profissões. Ambos eram pecadores, pois nasceram após a queda e fora do jardim, nós sabemos disso. E por ser os 2 pecadores, eles necessitavam de fazer ofertas por propiciação pelos seus pecados. Para entender essa questão de oferta, depois você pode ler Levítico capítulo 1 e o capítulo 4, que nós vamos ver ali, aprender sobre a oferta de holocausto, que era oferta de adoração ao Senhor, e também oferta pela culpa, pelo pecado, que não era uma oferta de adoração, mas era uma oferta para limpar a consciência diante de Deus dos nossos pecados. Essa oferta, necessariamente, ela tem que ter o derramamento de sangue, porque só através do sangue nós somos justificados. E esse sangue derramado não trazia purificação por ser o sangue de um animal, mas por aquilo que ele representava, que era o sangue de Jesus Cristo que seria derramado na cruz do Calvário. Então veja o versículo 3 e 4 comigo, que diz o seguinte: no tempo da colheita,
Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Veja o detalhe, né? O Senhor aceitou Abel e sua oferta, e não o contrário. Primeiro, ele aceitou Abel. Bom, havia então um lugar certo, o motivo certo, o tempo certo e também a maneira certa de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor através do sacrifício desses animais. Ambos, tanto Caim como Abel, trouxeram a sua oferta ao Senhor, mas a Bíblia diz que Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, enquanto Caim ofereceu uma oferta, né? Então não foi algo preparado com cuidado, não foi o melhor, não foi a primícia e também não tinha derramamento de sangue. Deus aceitou primeiro Abel e depois a sua oferta, porque Deus olhou a intenção do coração de Abel. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque fora feita pela fé e, por assim dizer, havia nela derramamento de sangue. Fé em quê? Fé no sacrifício que um dia se manifestaria na cruz do Calvário pelo Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa fé era uma fé na palavra de Deus liberada no Jardim do Éden por ocasião da queda. Gênesis capítulo 3 está implícito que um inocente, indicado por Deus, a saber, Jesus Cristo, derramaria o seu sangue para a remissão de todo pecado mediante a fé. Então, o derramamento de sangue era o ato de fé necessário como um propósito, como um sacrifício pelo pecado. Né? Veja o que diz Hebreus 12, 24, nos ensina também isso. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala coisas melhores do que fala o sangue de Abel. Nós vimos no versículo 4 de Hebreus 11, que depois de morto ainda fala, né? Mas aqui em Hebreus 12, 24, fala que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala Abel. E o sangue de Abel, e o sangue que Abel ofereceu era o sacrifício certo para a época, então, como nós vimos. Porque era uma imagem do sacrifício maior que seria oferecido por Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Cristo é muito superior ao sacrifício de sangue oferecido por Abel. Essa é a ideia. Porém, analisando então Caim, né? Veja nos versículos 6 e 7 do capítulo 4 de Gênesis, continuando aí a história de Caim e Abel. Caim não creu que precisava trazer um sacrifício conforme Deus havia estabelecido. Esse é o ponto. Deus havia estabelecido uma forma como necessário para a expiação de pecados. Mas Caim não seguiu essa ordem, ele fez da sua própria maneira. Ele pensou que poderia se aproximar de Deus do seu jeito, né? Ele fez a sua oferta do modo que quis, por seus próprios termos. Então, Caim, ele não reconheceu os seus pecados e a necessidade de sacrifício pelos seus pecados. Ele desobedeceu e por isso foi rejeitado, ficando irado e transtornado. Veja se não acontece parecido nos dias de hoje. Muitas pessoas acham que pode justificar os seus erros através de seus méritos, através de suas boas ações, que são coisas boas, né? Nós podemos, através de boas ações, compensar algumas ações ruins que nós fazemos, mas isso não limpa a culpa, apenas compensa, apenas equilibra, mas não limpa a culpa. Só o que limpa a culpa do pecado é o sangue de Jesus.
Então, a oferta de Caim representa o tipo de fé errada, distorcida, humanista, que acha que o homem, por comportamento próprio, pode alcançar a salvação, enquanto o que a Bíblia nos ensina é que é somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, que podemos ser redimidos e perdoados dos nossos pecados. Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7, então, continuando, diz assim: O Senhor perguntou a Caim: Por que você está tão furioso? Por que está tão transtornado? Se tivesse feito o que era certo, a sua oferta seria aceita. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Ou seja, parafraseando aqui o versículo 7, Deus estava dizendo assim, mais ou menos assim: Caim, por que você não faz o que é certo? Por que você não traz um sacrifício de animais? Vá ao seu irmão, negocie com ele, compre um animal dele. Ele pode lhe dar um animal. Traga esse animal para mim. Então nós vemos através dessa paráfrase que Deus insiste para que Caim investigue a causa da sua oferta não ter sido aceita. Ainda no versículo 7, Deus concede a Caim o convite para obedecer, um convite ao perdão e um convite para a vida. Deus é bondoso e muito misericordioso. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia diz que o coração de Abel era justo, mas o coração de Caim era mau. Interessante, quando Deus diz a Caim: Onde está o teu irmão? Em vez de Caim sentir o peso, a tristeza pelo pecado, ele ainda se enfureceu e foi para longe de Deus. Que terrível destino o de Caim, e que terrível destino das pessoas que não se arrependem, não se entristecem pelos seus pecados e confiam em Jesus Cristo pela fé para o seu perdão. Que destino triste essas pessoas também têm. Elas vivem fugindo de Deus, fugindo de sua própria consciência e às vezes criticando a outros, como Caim disse assim: acaso sou eu tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com o problema dele? Assim também nós nos justificamos muitas vezes diante de Deus e tomamos o caminho de Caim em vez do exemplo de Abel. Finalizando, 1 João capítulo 3, verso 12, traz também alguma luz sobre essa história. Diz assim o apóstolo João: Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e o seu irmão praticava a justiça. Portanto, a oferta tem valor quando expressa o que está no íntimo de quem oferece. Caim oferecia uma oferta por mero protocolo, mas Abel oferecia uma oferta com o coração cheio de amor e fé e gratidão. 1 Samuel 16,7 diz que as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amados, nós vamos ficar aqui nessa primeira parte do estudo hoje e eu queria deixar aqui umas perguntas para que você possa compartilhar agora com o seu grupo familiar sobre a supervisão e participação do seu líder. E as perguntas são as seguintes: Deus se importa com o valor da oferta, com o quantitativo das ofertas? Quando a oferta tem valor diante de Deus? Essas são as perguntas para você estar compartilhando e mais algumas. Como tem sido a sua oferta ao Senhor? Como você tem surpreendido ao Senhor com o seu melhor, com o seu amor? Você tem caído na tentação de oferecer o que sobra do seu tempo, da sua disposição, dos seus recursos? Ou você tem feito um esforço, um sacrifício para dar ao Senhor o melhor do seu tempo, o melhor da sua disposição e também dos seus recursos? Que o Senhor abençoe seu compartilhar e que vocês desfrutem a comunhão aí através da conexão, através do Zoom, do meio de comunicação que você está usando no seu grupo familiar, ou célula de jovens, ou célula de casais.
Até o próximo estudo. Que Deus te abençoe.